Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 7/8, volume 11, trecho 88. Jesus suspende, em parte, o estado de vítima de Luísa para dar curso à justiça. Estando em meu habitual estado, meu sempre amável Jesus veio por pouco, e como o confessor não estava bem de saúde, e tendo interrompido meu estado,
não como uma vez, quando voltava em mim, pelo chamado da obediência. Por isso disse a Jesus: O que queres que faça? Devo ficar ou então tentar voltar para mim quando eu me sinto livre? E Jesus, minha filha, queres tu que haja como antes, que não só te ordenava estar firme, mas te amarrava de tal modo que não podias voltar em ti senão somente com a obediência? Se eu fizesse agora, meu amor se encontraria em estreitos e minha justiça encontraria um obstáculo para desafogar plenamente sobre as criaturas. E você poderia me dizer como me têm atadas como vítima de sofrimentos por amor teu e pelas criaturas, assim te ata em modo de deter a tua justiça, para que não se descarregue sobre as criaturas. Assim, as guerras preparativos que outras nações estão fazendo para entrar em guerra terminaria todas em um jogo. Não posso, não posso. Tão interessante aqui, né? Que é uma continuidade do que a gente estava meditando ontem, né? Sobre a cruz, sobre o castigo, também estava falando sobre a justiça dele, né? Ontem. E aqui é uma continuidade, né? Liga, né? Um trecho liga ao outro, né? Não se interrompe, né? Dá uma continuidade aqui. E aí, né, continua falando sobre sua justiça, né, sobre castigos, que aí ele tem que suspender o estado de vítima de Luísa, né, porque se ela ficar como vítima, ela fica entre a justiça e as criaturas, né, e ali se descarrega nela, né, e as criaturas ficam livres. Ali Deus, né, fica atado e ele não pode ali derramar, né, sua justiça, né, enviar flagelos, permitir as guerras, né, ele não pode fazer. E aí as pessoas ficam ali fazendo, continuando fazendo o que quer, pecando, ofendendo a Deus, porque elas estão ali, né? Sem sofrer nenhuma consequência do que elas estão fazendo, né? Então elas estão fazendo as coisas, não tem tendo consequência, nada está acontecendo e elas estão se inflando, se achando, né? Cada vez mais, sendo ousadas, né? E ofendendo mais e mais a Deus e não dá mais, né? Aí ele fala que não dá mais, né? Então, ele suspende, né, esse estado de vítima, né, para que ele possa derramar sua justiça. Porque se ele não suspender, ele fica amarrado, né? Fica amarrado e aí as criaturas ficam aí, né, ofendendo cada vez mais a ele, né? E pelo bem das almas, né? E ele precisa enviar, né? Derramar sua justiça, enviar flagelos, enviar cruzes, sofrimentos, né? E tudo mais, né? E aí interessante, né? Que é por isso que depois ela fica questionando, né? Porque o padre não tinha que ele ficou doente, né? Que ele fala que ele estava meio adoentado, né? E aí não tinha como ele estar indo lá tirar ela daquele estado, né? Que ela caía no estado lá, né? Petrificação. E ela só saía quando o padre chamava, né? Na obediência lá, ia lá e tirava ela daquele estado, né? E ele não estava podendo ir, então suspendeu ali, né? Então Deus se serviu, né? Jesus se serviu do sacerdote ali para a vontade dele, né, acontecer, né? Então, ele estava precisando, ele não poderia mais, né, continuar do jeito que estava, né, derramando nela, né, se servindo dela ali, né, no estado de vítima dela e livrando as pessoas, não dá, porque aí as pessoas iam, né, é um grande risco, né, para as almas, né, as almas, né, não tá num estado, numa condição que não dá mais, né? Não dá mais para suportar, para aceitar isso, né? Para continuar ali. Ele tem que derramar, né? É muito amor de Deus, né? Tem que enviar esses avisos, né, para as almas, né, através de tudo isso, desses acontecimentos. São avisos, né? É muito amor de Deus. E aí ele até permitiu, né, que o sacerdote ficasse doente, ele dispôs todos esses acontecimentos, né, ali ao redor de Luísa para se cumprir a vontade dele, né, de suspender o estado de vida. Ela tem que começar a entender, né? Então aqui ele está já ali colocando, vamos dizer assim, em prática esse entendimento, né, que a Yans ele falava, né, ele falava muito, tentando fazer ela entender, explicar, mas ele está começando a pôr em prática isso, né? Cada vez mais fazer ela entender,
né, a importância dos castigos, do sofrimento dela, ela se resignar à vontade dele, ela concordar com a vontade divina, né, concordar que tem que derramar os castigos, é necessário, né, enfim, não ficar em oposição à vontade dele, né, mas ela fica em oposição por amor, não é? Por rebeldia, né, por obediência, né, ela ali, que do sacerdote, obediência, que o sacerdote pedia, né, que ela não aceitasse, né, e ela ficasse, fosse contrária, né, mas também por amor, principalmente por amor a Jesus, que ela viu o quanto Jesus sofria, né, o quanto Jesus sofria por, por castigar, ele não sente prazer por enviar castigo e sofrimentos, não sente, ele sofre também junto, né, ele se entristece, ele sofre demais de ver, né, as almas sofrendo. Então, por isso que até ela se colocava, né, ali entre as criaturas e a justiça ali, porque ela não queria ver ele sofrer, né? Porque ele sofria demais, ele ficava muito triste, ele não sentia prazer de castigar, né? Ele não sentia nem sente prazer nenhum, né? Então por isso que ela entrava em ali oposição, ali não concordava, né? Ela não concordava ali, né? De ficava ali, né? Se colocando em estado de vítima porque ela não queria ver ele sofrer, né? Então, por amor a Jesus também ela fazia isso, né? Primeiramente por amor a Jesus, que ela não queria, né? Mas aí, né, a divina vontade, né, para fazer, né, se fazer cumprir a sua vontade ali, permissiva ali, ou a querida, e ele precisou, né, fazer dispor todos esses acontecimentos, né, do sacerdote não estar bem, e aí ele não ia poder estar tirando ela daquele estado, né? Então ela não ia poder entrar, né? Então teve que suspender, ela não ia entrar. Então ela ficou num dilema, né, tadinha, né? Que ela falou, meu Deus, se eu sair desse estado, eu vou sentir, né, como uma culpa, assim, né? Ai, né, por minha causa, as pessoas estão sendo castigadas, sofrendo, porque eu não tô no estado de vítima. E aí tive que dar uma pausa aqui. E aí, e ela ficou na estadinha nesse dilema, né? Aqui, ó, sentia todo o peso da suspensão do meu estado por parte de Jesus e pensava entre mim, quem sabe, talvez Jesus não permita que o confessor esteja bem para pôr em guerra a Itália. Quantas dúvidas e temores, e tendo saído por mim mesmo de meu estado, passei uma jornada de lágrimas de intensa amargura, né? Que aí era mais antes, ela tá aqui falando, peraí, essa parte aqui, ó. Sentia-me a morrer, porque se saísse sozinha do meu estado, poderia pensar que eu teria sido a causa. Então, ela sentia, ela achava que se ela sair do estado, ela poderia sentir a causa, ela poderia ter sido a causa, né, de ela não estar ali como vítima, então por causa dela as pessoas estão sofrendo. Então, né, então ficou naquele dilema, tadinha. E ela não podia entrar no estado porque, né, o confessor não estava ali, né, para tirar ela daquele estado, porque o confessor estava doente. Eu estou naquele dilema, mas aí Jesus está fazendo tudo isso para ela entender a importância, né, pro bem das próprias almas. É pro bem que não é, né, os castigos é o bem por mais que ele sofra, né, ele está querendo mostrar para ela que é necessário, né, que ele está falando aqui para humilhar a soberba das criaturas, né, para as criaturas enxergar quem elas são, nada que elas são, né, o caminho que elas estão, né, ali trilhando, né, o perigo que elas estão correndo. Então, meu Deus, é para salvar as almas, né? E fazendo ela entender isso, né? Então acho que é isso. Amém, Fiat.